O senador Marcos Duval, perseguido político do ministro Alexandre de Moraes, relatou da tribuna uma série de ilegalidades cometidas pelo ministro e lembrou os colegas senadores de suas obrigações. Duval lembrou que, ao tomar posse, todos os senadores fazem um juramento solene de defender a Constituição. Ele lembrou também qual seria, em tese, o papel do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, assegurando que direitos fundamentais e os princípios democráticos sejam respeitados e aplicados corretamente. O senador comentou: "Não estamos vendo isso." O senador expôs os direitos que são assegurados aos parlamentares pela Constituição e pelas leis e que estão sendo violados pelo ministro nos inquéritos políticos que conduz. Marcos Duval apresentou uma lista de violações de direitos perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal e questionou os colegas se continuarão sem agir. Marcos Duval relatou que, na véspera, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou um pedido feito pela Advocacia do Senado que pedia a suspensão de uma determinação do ministro que bloqueia a integralidade do salário do senador, alegando que o presidente do Senado não teria a atribuição de defender os parlamentares. O senador reconheceu a inutilidade de fazer apelos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e instou os colegas a pedirem aos líderes de seus partidos que podem incluir em pauta os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senador Marcos Duval deu ainda outro exemplo de arbitrariedade do ministro, mostrando um mandado com uma série de medidas cautelares, abusivas e arbitrárias que, segundo o texto do mandado, substituiriam uma suposta prisão preventiva. O senador questionou: onde está isso na Constituição, que um senador pode ser preso preventivamente? Duval fez um apelo aos agentes que se submetem aos arbítrios de Moraes, lembrando decisão do próprio STF que dita que ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista
Pronto. Não vai dizer que eu estou cortando direito de você, obrigado, falar. Não, que isso. Bom, eu só quero relembrar alguns detalhes que nós fizemos aqui quando entramos como senadores da República. Primeiro, o juramento feito por nós no dia 2 de fevereiro de 2019. Nós prometemos o seguinte, em voz alta, com testemunhas, famílias presenciando. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esse foi o juramento, reflete o compromisso solene dos senadores a defender a Constituição, respeitar as leis, exercer o mandato com fidelidade, lealdade e dedicação à nação. Qual é o papel fundamental do STF? Aqui vale para o cidadão brasileiro. Diante da democracia, o STF atua como guardião da Constituição, assegurando que os seus direitos fundamentais e os princípios democráticos sejam respeitados e aplicados corretamente. Vou repetir, respeitados e aplicados corretamente. Não estamos vendo isso. Sobre os direitos dos senadores, artigo 53 diz que aqui na Constituição trata das imunidades parlamentares que são garantias constitucionais concedidas aos membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, para assegurar o livre exercício das suas funções que eu não estou podendo exercer. Inviolabilidade da opinião, palavras e votos. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. O ministro Alexandre de Moraes parece que nunca leu isso. Segundo, imunidade processual. Desde a expedição do seu diploma, os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Nessa hipótese, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que o voto da maioria dos senadores resolva sobre a prisão. Imunidade em ações civis e penais. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser responsabilizados por qualquer ato praticado no exercício do mandato dentro das condições estabelecidas pela Constituição. Outra irregularidade do ministro Alexandre de Moraes. Nos casos de responsabilidade criminal, os processos contra os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, terão que ser de prioridade e serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal após 24 horas sendo validado pelo Congresso. Bom, e assim eu sigo em seguida. Segue uma série de violações do STF que deveriam estar sendo protegidas pela função de ser, até então, guardião da Constituição. Vamos lá, as violações do STF. Inquérito da fake news. O STF, sob a condução de Alexandre de Moraes, instaurou o próprio inquérito da fake news sem aprovação do Ministério Público. No sistema acusatório, o juiz deve ser imparcial, atuando como árbitro, enquanto o Ministério Público é responsável pela investigação e acusação. A atuação do STF como investigador, acusador e julgador no mesmo processo viola esses princípios, comprometendo a imparcialidade judicial. 2. Extrapolação das competências. Artigo 43 do Regimento Interno do STF foi utilizado para justificar a instauração de inquéritos mais críticos, argumentando que a Constituição Federal não confere ao STF a função de conduzir investigações criminais. Não está na Constituição o STF conduzir ações criminais. Assim, a condução de investigações pelo STF pode ser vista como uma extrapolação de suas competências constitucionais. E assim segue. Então eu vou mais para baixo, já o tempo. Violação do princípio de legalidade. Os inquéritos conduzidos têm sido criticados por ser escopo excessivamente amplo e vago, o que pode levar a abuso e a violação de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. A falta de clareza na definição dos alvos das investigações pode ser vista como uma violação aos princípios da legalidade e a garantia do devido processo legal. Medidas cautelares excessivas, desproporcionalidade, medidas cautelares com busca e apreensões, bloqueios de contas em redes sociais, prisões preventivas adotadas nos inquéritos podem ser desproporcionais, violando o princípio e a presunção de inocência e o direito da liberdade. Essas ações são vistas como excessivas, considerando a natureza da acusação. E aí tem várias outras, eu vou passar direto. Aí eu pergunto, finalizo, diante de todo o exposto,
Aí eu pergunto a todos os senadores, deputados e ao Brasil e aos ministros do STF. Diante do que foi lido aqui, quem está cumprindo ou não está cumprindo a Constituição? Eu jurei defender a Constituição e assim estou seguindo e sendo perseguido pelo STF, em particular com Alexandre de Moraes, que eu chamo, mais à frente eu vou relatar o que eu chamo. Decisões do ministro, dizendo a decisão de ontem, escutem a todos, principalmente a imprensa. A Advocacia do Senado Federal fez uma representação pedindo para que se derrube a questão de bloqueio do salário integral, do meu salário integral, que é proibido para qualquer cidadão brasileiro, não é só para parlamentares não. Simplesmente o ministro Alexandre de Moraes respondeu dizendo que o presidente Rodrigo Pacheco não tem prerrogativas para defender senadores. Escutem, ele indeferiu, dizendo que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, não tem prerrogativas para defender senadores, sendo que bloquear salário de senadores é ilegal, está aqui na Constituição. Vamos lá. Quando eu disse sobre impeachment, importante o Brasil entender, não cabe a gente ficar em cima do Rodrigo Pacheco. Cabe nós cobrarmos os líderes dos partidos. Nas reuniões que acontecem nas terças ou quintas, que são as reuniões dos líderes de partido, os líderes pedem para pautar a leitura do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, o foco não é só Pacheco, o foco agora são os líderes dos partidos que devem solicitar a pauta para ser lida no plenário. E aqui, só para finalizar, enquanto tem tempo, aqui o ministro Maurício Correia, relator de um caso, ele saiu do Ministério do STF em 2012, ele diz o seguinte: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. STF, decisão do habeas corpus 73.454, de 22 de abril de 1996. E por isso venho aqui desmentir a imprensa, quando disse que eu entreguei meu passaporte diplomático. Não entreguei e não vou entregar. Simplesmente porque na ordem, na decisão, olha que absurdo, depois de eu ter lido o que é abuso de autoridade perante o STF, eles colocam o seguinte: mandado de intimação, isso foi a Polícia Federal teve na minha casa, intimação de Marcos Ribeiro do Val, senador da República, tal, acerca da imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direito diversas à prisão preventiva de um senador da República, constante em bloqueio total de suas redes sociais, censura, está aqui dizendo que é proibido. Proibição da utilização de qualquer rede social diariamente por intermédio de terceiros. Bloqueio e entrega imediata do passaporte diplomático. Inclusive, desde já, autorizada a busca e apreensão, caso não haja sua entrega espontânea. Está aqui, não vou entregar. O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará Onde está isso na Constituição? Que um senador pode ser preso preventivamente somente em crimes inafiançáveis, nos termos do artigo tal. Bem como a imediata decretação de prisão preventiva. Isso aqui é para se obedecer, para cumprir, porque o ministro aqui ele fala que não é para cumprir. Decisões ilegais não se cumprem, gente, não se cumprem. Só mais... Foi o Google questionando o pedido do ministro em desligar as minhas redes sociais. Olha o que a empresa Google disse para o ministro. Isso foi tirado do inquérito. Sem prejuízo do acatamento, quer dizer, arregou, sempre, mútua e respeitosamente, pede vênia para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo do usuário, o que contraria os requisitos
de fundamentação decorrentes da Constituição, da legalização processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade. O Google avisando ao ministro Alexandre de Moraes do crime que ele estava cometendo contra a Constituição. Obrigado, senador Marcos Duval. Eu convido